A missão de levar esperança a todos aqueles que nunca ouviram o nome de Jesus é muitas vezes ameaçadora. Para muitos missionários, essa tarefa envolve ser intimidado, preso ou até mesmo perseguido. E você quer conhecer a vida de alguns corajosos cristãos? Então não vá embora, porque hoje nós temos um programa que vai emocionar você. Está super especial e nós estamos somente começando. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no Missão 360, você que tem entrado em contato conosco, assistido os programas, para você que é um missionário ou gosta de histórias de missão. Hoje eu queria começar de uma maneira diferente, eu não queria pedir para você entrar em contato conosco, mas eu queria agradecer você que tem entrado em contato aqui com a Novo Tempo, com a Missão 360, através do nosso blog ou através também do Facebook. Entrando em contato, dando sugestões, mandando abraços, aquele carinho todo especial que você tem entrado em contato aqui no Missão 360. E no programa de hoje nós separamos histórias especiais e emocionantes de pessoas que passaram por experiências terríveis ao trabalhar como missionários ao redor do mundo. Muitas vezes a experiência de ser missionário ele tem até um certo glamour para algumas pessoas. Olha, eu gostaria de ser missionário, aquele lado atraente, mas é desafiador também. Olha, pessoas que conheciam a vontade de Deus para suas vidas e conheceram também as consequências. Mesmo assim, eles decidiram aceitar o chamado de Deus para servir. E nós começamos o nosso tributo missionário hoje com uma história incrível de coragem e fé. Nós vamos assistir agora a história de um missionário chinês que durante a Revolução Política da China, na década de 50, foi perseguido, preso e jogado em um campo de concentração. Qual foi o crime que ele cometeu? Compartilhar a sua fé. Durante a Revolução Cultural da China, o meu pai estava estudando para ser um médico, mas teve que desistir devido a conflitos com o sábado. Ele começou a ajudar o pastor Davi Lin, traduzindo livros de Ellen White. Em 1958, ele e o pastor Lin foram presos e enviados para o trabalho brutal de campos de concentração de Mao. Seu crime? Compartilhar sua fé. Algum tempo depois, minha mãe também foi presa e enviada para um campo de trabalho diferente. Durante os 10 anos seguintes, eles viram um ao outro por um total de 15 minutos. Mas tanto a minha mãe quanto meu pai permaneceram fiéis a Deus e um ao outro. Durante seu tempo na prisão, meu pai foi proibido de adorar ou ter qualquer prática cristã. Mas ele tinha escondido em seu bolso um pequeno livro no qual ele havia escrito muitas passagens bíblicas. Era mais precioso do que ouro. Eu aprendi da graça e da fidelidade de Deus através dos meus pais. E o pequeno livro do meu pai me ensinou a importância da palavra de Deus. Hoje eu sirvo como secretário da União Chinesa. E eu sei que não estaria aqui hoje se não fosse o exemplo fiel dos meus pais, que apesar da adversidade, permaneceram fiéis àquele que é sempre fiel. Muito obrigada por se juntar a nós. Estamos muito curiosos. Você ainda tem aquele pequeno livro de notas? Yes. Uau! E você acompanhou nessa história que ser missionário realmente é um grande privilégio, mas não se esqueça que muitas vezes algumas consequências vêm também. A gente tem que estar preparado para isso, realmente buscando muito a Deus,
porque a gente não sabe aonde realmente a gente vai ser enviado e quais serão as consequências de lá. Uma coisa nós temos certeza, que Deus está conduzindo e Deus vai continuar conduzindo, como nessa história que você acompanha agora. E agora nós temos uma entrevista, já mencionamos aqui, temos a presença do pastor Ronaldo de Oliveira. Pastor, primeiro seja bem-vindo ao Missão aqui, viu? Obrigado, é um privilégio estar aqui com vocês. É jóia. Pastor Ronaldo é um missionário. Bom, pastor Ronaldo, ele, o que nós chamamos é presidente da Associação Paulista do Vale, que é uma sede administrativa na região do Vale do Paraíba, aqui no estado de São Paulo. E também é um dos apresentadores do programa Fé para Hoje, que é o programa evangélico mais antigo do Brasil. Agora com uma nova roupagem, né, pastor? Sim. Mais atualizado, claro, veio da década de 60 ali. Mas hoje a gente vai falar sobre missão. Não, são esses os assuntos de hoje. O assunto de hoje é missão e ao seu coração. Pastor Ronaldo viveu um período como missionário, pastor missionário na Angola. Pastor, fala um pouquinho para a gente como é que foi esse período lá, como é que o senhor chegou e qual foi a razão da sua chegada àquele lugar. Bom, nós tínhamos o desejo, minha esposa e eu, de trabalharmos no campo missionário e nos inscrevemos para que a Igreja Mundial pudesse encaminhar-nos para algum lugar e surgiu essa oportunidade de Angola. Bom, primeiro eu quero dizer que Angola é um país que é muito bonito, eu adoro muito, eu amo demais esse país, as pessoas. Você sempre está por lá, né, pastor? Sempre, todos os anos nós estamos levando um grupo para lá agora, para uma missão de curta duração. Mas houve esse desejo, houve o chamado e nós chegamos num momento que o país está vivendo uma guerra civil. E nós chegamos mais ou menos nessa época, isso já vinha acontecendo há alguns anos. Isso, nós chegamos em 82. Mas 75, quando formalmente houve a libertação, a independência do país, e aí o MPLA começou a dirigi-lo, e a guerrilha funcionava. Ela funcionava antes também, quando os portugueses dominavam totalmente ali. Pastor, a gente está falando dos desafios de ser missionário. E contigo aconteceu um desafio com o senhor, com a família, né, com criança pequena também, que foi justamente a questão da prisão através de um grupo de guerrilheiros ali, né? Fala um pouquinho para a gente. Na realidade, nós chegamos e eu fui missionário no país 2 dias. Fizemos algumas reuniões, e na segunda noite que nós estávamos lá, o grupo de guerrilha, a UNITA, invadiu a nossa missão, a missão do Bongo, que fica mais ou menos no centro do país. Agora mais ou menos um quadrado, assim, um retângulo grande. Bem no centro fica o Ambo, a província de Uambo, a cidade de Uambo, e 60, 70 quilômetros, o Bongo. E aí começou uma saga de 101 dias nas mãos dos guerrilheiros. E nós acabamos pregando o evangelho não para as pessoas que imaginávamos, mas para outras pessoas. E foram 1.200 quilômetros a pé, em 37 dias, mais 5 dias com caminhões, e depois ficamos 2 meses num campo de prisioneiros. Pastor, vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar algumas imagens? Nós temos algumas imagens aqui do momento, o senhor conhece cada foto aí, vai falando para a gente um pouquinho. As fotos estão aí porque eu tinha os rolos de filme e a enfermeira tinha a máquina. Então juntamos, eles proibiram, depois deixaram a gente tirar fotos. Aqui era mais ou menos a coluna, várias pessoas acompanhavam também essa coluna porque elas tinham segurança para viajar. E todos são da UNITA. Essa parte mais escura aqui embaixo é porque pegava fogo muito fácil. A época do cacimbo, 6 meses não chove, nós estávamos nessa época ali. Uma próxima foto. Isso, aí é o grupo esperando para atravessar alguns rios que a gente encontrava. Passamos pelo Cunene, que é um rio bem conhecido lá. Esse não é o Cunene, é um outro mais caudaloso. Mas os rios, nessa época, secam. E havia lugares em que eles não existiam exatamente. Aí estávamos esperando para passar por uma boiazinha que eles enterravam depois ali para o próximo grupo pegar. Pastor, agora até abrindo parênteses aqui, a gente sempre recebe muito retorno dos angolanos, viu? O Missão 360, essa semana mesmo acompanhei algumas pessoas, olha, eu estou assistindo aqui na Angola, então eu creio que nesse momento eles estão se identificando com muita coisa aqui, pastor. E muitos não conhecem nada disso que nós estamos mostrando aqui, porque é uma área bem lá no meio da selva, né? Aqui estão algumas angolanas, com a minha esposa aqui do lado de cá, aqui a enfermeira argentina, que estava conosco, que é missionária, foi pega também. O nosso bebê de 1 ano e 3 meses, a Rose, e as meninas que gostavam de ficar com elas conversando. Essas meninas eram muito simpáticas, eram pré-universitárias, mas faziam parte da guerrilha também. Aí é um filho de um dos guerrilheiros que estava acompanhando o pai até onde ele morava. Ele está levando uma galinha, que eles chamavam galinha do mato, uma galinha de Angola na cabeça. Aqui estamos já no campo de prisioneiros, essa foto. Com barba e tudo, as roupas eles Hoje seus filhos estão aproximadamente na sua idade que você estava na época ali, né? Você tem 2 filhos, dois rapazes, mais né? até, esse meu filho está com 35, o André, e o Marcos tem 32.
São os casados, os dois, né? Pastor, agora diante disso tudo, o senhor está mostrando um pouquinho, como é que a gente pode entender que um missionário, ele amadurece diante de algumas circunstâncias dessas? Porque tem muita gente acompanhando e o tema de hoje é bem ao coração, bem específico, né? É um tema que mostra um outro lado que muitas vezes não se quer pensar, os desafios reais de ser um missionário. Porque tem aquela visão um pouco sonhadora, eu vou ser missionário, eu vou sair daqui, mas e as possíveis consequências disso? Assim, como enfrentar? Exemplo, Jesus. Deus tinha um filho, ele era Deus também, totalmente Deus, e ele o deu como missionário. Okay. Então, se a gente for comparar, essa é mais para o Kleber falar, mas se a gente for comparar a vida de Cristo, ele deixou tudo para morar entre a gente. No mundo que ele morava, no ambiente que ele morava, não havia moscas, não havia doenças, não havia vento, não havia sol escaldante, não havia sede, não havia nada. Ele veio para um mundo, e isso acontece conosco aqui, né? Como é que você vai trabalhar para uma comunidade? Eu sempre digo aos pastores, como é que você vai trabalhar com uma comunidade morando numa cidade do lado que é melhor do que aquela? Você não sabe o que as pessoas têm ali. Então, Cristo teve que sair de lá, ele se encarnou e morou com a gente, viveu as nossas mazelas, os nossos problemas. Ele viu toda aquela desgraça, ele convivia, ele dormia com as pessoas. Então, nós tivemos uma oportunidade assim ímpar de dormir com eles, de falar com eles. Nós, como agentes da esperança, temos que fazer alguma coisa, mas lá dentro. A gente tem que conviver com o povo. Pastor, eu sei que a história é riquíssima, o senhor faz semanas de oração contando essas histórias. Aqui na Novo Tempo, você já deu testemunho, já contou essa história, mas a gente queria encerrar pelo menos com uma visão sua de como hoje, passados mais de 30 anos, né, do ocorrido, o senhor consegue continuar com esse senso de missão. Sua função é outra hoje, o senhor é apresentador de um programa, o senhor é um administrador da igreja numa região do Brasil, mas o senhor continua com esse senso de missão e como as pessoas que estão assistindo agora, quem está em casa, por exemplo, ele é um trabalhador braçal, ele é um empresário, ele é um jovem, ele já é, quem sabe, um pastor também, já idoso, já aposentado. Como manter esse senso de missão, pastor? Uma das coisas que me comove bastante é o seguinte, quando nós estamos saindo de lá, a saída é outra história, né? Muito grande. Mas quando a gente estava saindo de lá, o rio Okavango, divisa com a Namíbia, África do Sudoeste, depois África do Sul, saímos por ali, os barquinhos estavam lá aguardando a gente com soldados sul-africanos. Foi a Cruz Vermelha da África do Sul que intercedeu a nossa saída. Eu comecei a me despedir deles. Eu me despedia com emoção, porque eu não tinha terminado minha tarefa lá. Desculpe. Pastor, isso é ser missionário. E um dos guerrilheiros com a arma aqui pendurada atrás, chapéu que eles andavam assim, me abraçou, eu senti a frieza da arma dele atrás. E ele disse assim, o Longuise, professor, pastor, volte. Desculpe tudo isso, mas volte porque Angola precisa de Cristo, precisa de Jesus. Então, eu assinei um documento lá com a guerrilha que eu não podia entrar no país enquanto estivesse em guerra, porque senão eles me encontrariam e me matariam. E os meus sonhos eram exatamente esse. À noite eu sonhava que eu tinha entrado em Angola para terminar meu trabalho e que eles tinham me descoberto. E eu começava a fugir. Eles nunca me pegaram e eu nunca cheguei a fazer o que eu queria. A primeira vez que eu voltei em Angola, depois que a guerra cessou, foi uma emoção muito grande, assim, indescritível. Quando eu pisei no bongo pela primeira vez, quando eu visitei o pastor Balança, o pastor que me recebeu, morreu há pouco tempo. E ele disse assim, agora eu posso morrer em paz, porque já vi a enfermeira, já vi o médico, o filho, a esposa, já vi você. E eu levei meu filho e minha esposa para ele ver, e para eles verem também onde nós tínhamos passado. Foi uma cura para a família. E quando eu penso em todo esse povo maravilhoso, extraordinário, me daria vontade de fazer uma barraca lá e ficar lá. Esse espírito missionário que me liga a Angola é uma coisa particular. Mas assim, ninguém precisa sair daqui para, eu quero ser um missionário, agora só vou para Angola, eu vou para a África, eu vou para a Ásia, não sei onde. Não, do seu lado, eu digo para você que está me vendo agora, do seu lado há pessoas que precisam também do Evangelho, sejam um missionário assim. Pastor Ronaldo, creio que foi uma inspiração para muitos aqui, né? Muitos jovens, a gente tem acompanhado o resultado de jovens entrando em contato com a gente, muitos jovens querem ser missionários, têm um desejo no coração. E a gente crê que realmente foi uma inspiração para nós. Que Deus continue abençoando, pastor. Amém, e nessa nova etapa,
continuando a ser missionário até o último dia, quando Deus quiser. Tá? Obrigado. Nós vamos com um rápido intervalo e, na sequência, você vai acompanhar um testemunho maravilhoso e uma homenagem a missionários que morreram em missão. Esse é o desafio de ser missionário e você acompanha após o intervalo. Até lá! E já estamos de volta com Missão 360 e agora chegou o momento de nós conhecermos outras igrejas, novas igrejas ao redor do mundo. Nós pedimos para você entrar em contato conosco e enviar através do nosso Facebook/Missão 360 NT, e algumas pessoas entraram em contato. Nós vamos conhecer agora algumas igrejas aqui. A primeira igreja que nós vamos conhecer é a igreja de Vila Zate. Pode ser que algumas igrejas a gente tenha até uma dificuldade de pronúncia aqui, mas vamos lá. Essa fica em São Paulo, capital, e quem mandou para a gente foi o Renato Delgado e a Michele Martins. Um abraço para todos aí da igreja Vila Zate, na capital paulista. Tem acompanhado a gente também. A próxima, Vila da Curva, distrito de Salinas, no estado do Pará. Foi um prazer muito grande conhecer o estado do Pará nesse início de ano de 2016. Aí. Aproveito e mando um abraço para todos da igreja do distrito de Salinas, no Pará. E quem mandou foi o Osiel, entrou em contato conosco também. E a última de hoje, a igreja de Sligo, que fica em Maryland, da Universidade Adventista de Washington também. Uma igreja tradicional, um pouco mais antiga, mas que comporta pessoas queridas, e a gente manda um abraço especial para todos do Brasil e fora do Brasil que estão assistindo a gente aqui também, tá bom? E você que quiser conhecer uma dessas igrejas aqui, é só entrar no site que você muitas vezes já tem ouvido falar, encontreumaigreja.com.br, e você vai conhecer qual é a igreja mais próxima de você, onde você mora ou do seu trabalho também. É só você entrar nesse site e você comparecer a uma dessas igrejas, que com certeza você vai ser muito bem-vindo, vai ser uma pessoa abraçada e acolhida numa dessas igrejas também. E agora uma história para tocar o seu coração e também para nos unirmos em oração por aqueles que enfrentam desafios diários ao compartilhar a sua fé. Há quase 150 anos, os delegados da Conferência Geral de 1869, em Battle Creek, Michigan, discutiram a possibilidade de enviar missionários para outros países. Eles sabiam o sacrifício que seria necessário, então, ao invés disso, eles focaram na impressão de literatura para enviar ao exterior. Mas 5 anos depois, John Nevins Andrews e seus 2 filhos, Charles, de 16 anos, e Maria, de 12, embarcaram em um navio em Boston com os primeiros missionários oficiais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Andrews nunca mais voltou do trabalho missionário além-mar, e sua filha viveu apenas mais 5 anos. Hoje, Andrews está enterrado em Basel, na Suíça. Em 1885, Ellen White pediu trabalhadores para a missão. Os chamados por mais trabalhadores são urgentes, mas onde estão os portadores de luz para o mundo? Deus enviou a verdade às nossas portas, mas estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance para enviá-la aos cantos escuros da terra? Em 1889, Stephen Haskell e o seu assistente Percy Magan viajaram ao redor do mundo à procura de oportunidades de missão e enviaram relatórios que foram publicados na revista Youth Instructor. Através dos anos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem enviado milhares de missionários com suas famílias. Eles serviram em locais desafiadores. Eles responderam ao chamado de Deus para levar uma mensagem de esperança aos lugares mais distantes da terra. Muitos nunca voltaram para casa. Eles estão enterrados em terras estrangeiras, à espera da ressurreição. Nos últimos 5 anos, perdemos muitos que estavam servindo na missão. Eram missionários voluntários e até crianças e bebês daqueles servidores. Essas tragédias representam muita dor e sofrimento. E por isso, hoje, nós prestamos uma homenagem especial ao sacrifício dessas famílias missionárias. Em 2011, uma jovem trabalhadora do Serviço Voluntário Adventista, uma psicóloga das Filipinas, viajou para servir no país africano de Chad. O Senhor me impressionou dizendo que iria me enviar para a África. Por isso estou agora aqui neste lugar. Quando ela voltou para a África, uns 2 meses depois, esse foi o momento em que o irmão me mandou uma mensagem dizendo que ela estava doente com malária.
Em seguida, na manhã seguinte, um irmão me mandou uma mensagem quando eu estava a caminho da escola para dar aula. De repente, fiquei chocada porque o irmão disse: "Ela está morta." Apesar da possibilidade da morte, ela pôde olhar o passado e dizer que é melhor morrer nesta vida, sabendo que mais tarde vai viver para o Senhor. Ela deu suas habilidades, sua inteligência, seu talento, mesmo sua capacidade de ganhar mais. Ela deu tudo para servir. Das cinzas dos mártires brotou uma colheita abundante de Deus. Na saúde e na doença, na vida e na morte, Deus ainda os usa. Servir como missionário nem sempre significa estar fora de perigo. Pelo contrário, em diversas partes do mundo, ao ser chamado por Deus no cumprimento da sua missão, muitos se colocam em situações em que riscos e ameaças são uma realidade do dia a dia. Essa foi a experiência do apóstolo Paulo, pela decisão de cumprir a missão de Deus em sua vida. Talvez uma das mais dramáticas descrições de sofrimento nós encontramos através do seu próprio punho, nas seguintes palavras: fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Uau! O que leva uma pessoa a aceitar viver dessa forma? Amor. Por amor ao Evangelho eterno do nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo tomou a decisão de privar-se de conforto, de privar-se de bens materiais em prol de milhares de pessoas em seus dias e milhões nos séculos seguintes que aceitaram Jesus como seu salvador pessoal através da vida e ensinos de Paulo. Paulo encarou animais ferozes em Éfeso. Ele foi aprisionado em Jerusalém, incriminado injustamente em Cesareia. Enfrentou um naufrágio na viagem para Roma. Foi picado por uma cobra em Malta. E muitos podem, quem sabe, estar se perguntando nesse momento: mas se Paulo apenas queria servir a Deus, por que ele passou por tanto sofrimento? Essa foi a realidade que Paulo e tantos outros que seguiram o mesmo caminho enfrentaram. O próprio apóstolo Paulo afirma: o que agora vemos é como uma imagem perfeita, um espelho embaçado. Em outras palavras, não temos o completo conhecimento daquilo que está ao nosso redor, por nós sermos seres humanos, limitados, finitos. É como se houvesse uma neblina ao nosso redor. Nós temos certa visibilidade, só que ela é restrita. Mesmo assim, apesar de termos uma visão restrita, existem alguns aspectos que Deus nos revelou para que pudéssemos saber em que direção seguir. Aqui, a palavra de Deus, nós encontramos o suficiente para que tenhamos paz na nossa mente a despeito das circunstâncias. Deus é o único que sabe como permitir situações em que a realidade pode sempre trazer algo de bom para nós. Deus sabe como usar as circunstâncias ao nosso redor, de maneira a que sejamos beneficiados de uma forma ou outra no panorama geral da nossa vida. Mas uma coisa você pode ter certeza: cada provação, cada momento de sofrimento, cada lágrima derramada, um dia você saberá o porquê e não terá dúvidas de que Deus utilizou o melhor meio possível com um único propósito: ter você ao lado dele por toda a eternidade e, ao mesmo tempo, com o firme propósito de cumprir a sua missão. E é por essa razão que Paulo, ele também afirmou: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Qual é então o segredo da confiança e esperança? Amor. O amor que devemos ter por Deus e sua missão e o infinito amor que Ele tem por nós. E somente com fé, esperança e amor realmente é possível resistir às mais profundas provações que ser missionário ou que a missão nos apresenta. Nós esperamos que você desenvolva a capacidade de resistir às provações, independente de você ser pastor, ser um missionário, mas que aonde você está, você realmente possa ter isso no seu coração, o desejo de se entregar a Deus e resistir às lutas e às provações. Muito obrigado ao pastor Kleber mais uma vez por essa mensagem e nós vamos continuar agora convidando você a assistir o nosso próximo programa. Assista na internet, entre em contato conosco nas redes sociais
e com certeza nós teremos mais histórias de inspiração para servirmos a Deus. Nós terminamos o programa de hoje prestando uma homenagem especial àqueles que aceitaram o chamado de Deus para o trabalho missionário. Eu encontro você, se Deus quiser, na próxima semana aqui no Missão 360. Até lá, fique com Deus.